Todas as noites eram iguais. Eu me sentava à mesa de jantar, ouvindo os mesmos gracejos, fingindo o mesmo sorriso frágil, enquanto meu marido, Ricardo Almeida, e seus colegas executivos da TechBrass riam de mim. Isabela, querida, já tentou aquele café novo na esquina? Ouvi dizer que estão contratando baristas. Ricardo soltou uma gargalhada, erguendo sua taça de uísque caríssimo, aquele que eu havia comprado com o dinheiro da minha empresa. Os outros riam junto, os olhares condescendentes escorrendo sobre mim, como se eu fosse uma piada ambulante. Marcos, o diretor de marketing, sempre o mais cruel, completou. Pelo menos ela é persistente, né? Quantas entrevistas foram esse mês, Ricardo? 4? 5? Meu marido fingiu pensar, os olhos brilhando de prazer sádico. Perdi as contas. Mas quem sabe uma hora ela consegue um estágio, não é, amor? Eu abaixei os olhos, como sempre fazia, deixando que a humilhação escorresse por mim sem resistência. Era exatamente o que eles esperavam. O que nenhum deles sabia era que, enquanto riam da esposa desempregada, eu era a verdadeira dona da TechBrass. Tudo começou anos atrás, quando fundei a empresa sob um nome falso, Isabela Monteiro, usando uma rede de holdings e contratando executivos por meio de consultorias terceirizadas. Ricardo, meu marido há 8 anos, nunca desconfiou. Ele achava que o grande mistério da CEO fantasma era apenas uma excentricidade corporativa. Mas eu tinha meus motivos. Meu pai perdeu tudo para homens como eles, executivos arrogantes que destruíam sonhos como quem esmaga cigarros no chão. Eu jurei que nunca seria uma vítima. Então, quando Ricardo começou a mudar, revelando o mesmo desprezo por quem ele considerava inferior, decidi fazer um experimento. Eu me tornei a piada dele. Enquanto eles bebiam meu uísque de 30 anos e pisavam no tapete que meu dinheiro comprou, eu documentava tudo. As piadas sobre minhas falhas profissionais, os e-mails vazados para concorrentes, as reuniões secretas onde planejavam cortes em projetos que beneficiariam funcionários comuns. Tudo registrado em arquivos criptografados, guardados no escritório secreto que mantinha atrás de um painel falso no meu closet. Naquela noite, enquanto subia para o quarto fingindo cansaço, ouvi Ricardo dizer aos amigos: "Imagina se ela soubesse que a TechBrass é a empresa que ela tanto sonha em trabalhar?" A gargalhada que se seguiu ecoou pela escada. Era a última vez que riam de mim. O jogo estava prestes a acabar. No dia seguinte, vesti um terninho barato, o mesmo que Ricardo sempre zoava, e fui à TechBrass para uma entrevista de emprego. Eles não faziam ideia de que em poucas horas o jogo viraria. Mas eu sabia, e mal podia esperar para ver o desespero nos olhos deles quando descobrissem a verdade. A humilhação tinha um prazo de validade, e o deles estava prestes a vencer. O elevador subia lentamente até o 25º andar da TechBrass. Meus dedos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de antecipação. O badge de visitante pendurado no paletó barato dizia: Ângela Silva, candidata. Em poucos minutos, esse disfarce se despedaçaria como vidro sob um martelo. A recepcionista mal olhou para mim quando entrei no saguão de mármore branco. "A entrevista é às 9, pode esperar ali", disse com um sorriso mecânico, já voltando ao computador. Escolhi deliberadamente uma cadeira com vista para os elevadores executivos, e então vi ele. Ricardo entrou como sempre fazia, com aquela postura arrogante que tanto admirava em si mesmo. Seu terno italiano custava mais que o salário mensal da maioria dos funcionários. Ele passou a menos de 2 metros de mim, sem sequer notar a mulher de cabeça baixa, fingindo ler uma revista. "Senhorita Silva?" O rapaz do RH apareceu pontualmente. "Vamos começar?" O elevador para o 10º andar parecia subir em câmera lenta. O jovem do RH fazia pequenos comentários sobre o tempo, enquanto eu observava discretamente os números iluminados. Cada andar me aproximava do momento que planejara por anos. A entrevista foi uma farsa grotesca. 3 gerentes médios, cujos salários eu aprova pessoalmente todo mês, fizeram perguntas condescendentes enquanto checavam mensagens no celular. Um deles, cujo nome eu sabia ser Eduardo, sequer disfarçou o bocejo. "E por que você acha que seria uma boa fit para a TechBrass?" Ele perguntou, os olhos vidrados no relógio. Estava respondendo quando os celulares deles vibraram simultaneamente. Vi os olhos se encontrarem, os sorrisos trocados. Através da parede de vidro, avistei Ricardo observando a cena, seu sorriso maldoso visível mesmo à distância. "Desculpe a interrupção", disse o entrevistador, fingindo seriedade.
Vamos continuar. Você mencionou experiência em gestão de projetos. Poderia detalhar? Enquanto eu falava, percebi os olhares trocados, os dedos digitando mensagens. Eles achavam que estavam humilhando uma desconhecida. Não sabiam que cada palavra, cada risada abafada estava sendo gravada. Quando a farsa terminou, o RH me dispensou com um "entraremos em contato", que nunca viria. Segui para o banheiro feminino, onde um pacote com um terno Chanel e meu verdadeiro badge de CEO esperavam. 5 minutos depois, quando saí da cabine, não era mais Ângela Silva, a candidata desesperada. Era Isabela Monteiro, fundadora e CEO da TechBrass. O badge prateado brilhava contra o tecido impecável do meu terno. O caminho até a sala de reuniões executivas foi uma cena de sonho. Funcionários faziam double take, cochichavam, alguns até pararam de trabalhar. Peguei o elevador privativo, aquele que Ricardo sempre questionou por nunca ter acesso. A sala estava cheia quando entrei. Ricardo e seus comparsas estavam reunidos, provavelmente comemorando mais uma humilhação bem-sucedida. A conversa morreu quando cruzei a porta. O que você está fazendo aqui? Ricardo gaguejou, seu copo de café parado no ar. Em vez de responder, acionei o projetor. A tela mostrou os documentos de fundação da TechBrass, com minha foto e assinatura. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Bom dia, senhores. Para aqueles que não me conhecem, sou Isabela Monteiro, fundadora, majoritária e CEO da TechBrass. Minha voz ecoou na sala como um tiro. Ou, como vocês me conhecem, a esposa desempregada de Ricardo. Os rostos deles eram um estudo em puro terror. Ricardo ficou branco, depois vermelho, depois verde. Seus lábios se moveram sem emitir som. Nos últimos 12 meses, continuei, acionando uma sequência de slides. Documentei cada piada, cada comentário depreciativo, cada vazamento de informação confidencial. O projetor mostrava gravações, e-mails, registros financeiros. Particularmente interessantes são as reuniões onde combinavam repassar informações para a concorrência em troca de vantagens pessoais. Michael, o diretor de marketing, tentou rir. Isso é algum tipo de piada? Piada? Sorri. Sim, acho que é. A piada é que vocês passaram anos rindo de mim enquanto eu controlava cada aspecto de suas carreiras. Virei-me para Ricardo. Lembra quando disse que eu nunca entenderia os negócios da TechBrass? Engraçado, eu criei esses negócios. A sala começou a girar quando os executivos perceberam a profundidade da armadilha. Um deles, o VP de Finanças, começou a hiperventilar. E agora, disse colocando uma pilha de documentos na mesa, venho pessoalmente entregar suas cartas de demissão por justa causa, todas assinadas pelo conselho. Ricardo finalmente encontrou a voz. Você não pode fazer isso, eu sou seu marido. Exato. Coloquei meu anel de casamento em cima das cartas de demissão. E como você sempre gostou de lembrar, na vida corporativa, sentimentos não importam. Segurança. Quando os seguranças entraram, Ricardo explodiu. Isso é ilegal. Eu vou processar você até o fim. Já antecipei isso. Sorri enquanto abria minha pasta. Aqui estão cópias dos e-mails que você enviou para a concorrência. E aqui, os registros das contas offshore que usou para desviar fundos. Quer mesmo levar isso para a justiça? O silêncio foi repentino. Vi o exato momento em que ele entendeu. Eu não estava apenas demitindo eles. Eu estava destruindo suas carreiras, suas reputações, suas vidas. Enquanto eram escoltados para fora, Ricardo tentou um último apelo. Isabela, por favor. Nós podemos conversar sobre isso. Em casa. Ah, sobre isso. Abri meu aplicativo de segurança. Você tem até às 18 horas para recolher suas coisas. Os cadeados já foram trocados. Quando a porta se fechou atrás deles, finalmente permiti que meu sorriso verdadeiro surgisse. A vingança era doce, mas o que vinha a seguir seria ainda melhor. Reconstruir minha empresa, minha vida e assistir de camarote enquanto eles aprendiam na pele o que realmente significava ser um fracassado. A tempestade começou antes mesmo do nascer do sol. Enquanto Ricardo e seus comparsas ainda dormiam à ressaca da noite anterior, os primeiros e-mails automatizados do sistema jurídico da TechBrass já estavam sendo disparados. Eu observava tudo da minha nova sala no andar executivo, 3 telas exibindo em tempo real o desenrolar da operação que batizara de Tempestade de Aço. 06:17 am.
Primeiro movimento: o congelamento. Meu dedo pairou sobre o Enter antes de confirmar a ordem. Tem certeza? Sarah, minha assessora jurídica, perguntou pela terceira vez. Isso vai atingir todas as contas pessoais e conjuntas deles. A imagem do sorriso cruel de Ricardo quando me chamou de fracassada, na frente dos amigos, veio à mente. Execute, ordenei. Em bancos espalhados por 3 países, sistemas registraram simultaneamente o bloqueio de ativos, contas correntes, investimentos, cartões de crédito, tudo congelado sob alegação de investigação por insider trading. No apartamento de luxo que Ricardo achava ser dele, o cartão de crédito foi recusado quando tentou pedir seu café matinal. 07:33 am. O efeito dominó. As notificações começaram a chegar. Primeiro foi Marcos, cuja esposa descobriu que não poderia sacar dinheiro para a escola dos filhos. Depois veio Eduardo, cujo carro esportivo foi apreendido por falta de pagamento do leasing, que tecnicamente estava em nome da Tech Brass. Mas a melhor parte foi ver Ricardo tentando usar seu cartão corporativo no estacionamento do prédio. A câmera de segurança capturou seu rosto se contorcendo quando o leitor cuspiu o plástico de volta com um acesso negado, em vermelho piscante. 09 p.m. A reunião que nunca aconteceria. Eles chegaram na Tech Brass como sempre faziam, atrasados e arrogantes. Mas os crachás não funcionaram na catraca. Quando o segurança barrou a entrada, Ricardo explodiu. Você sabe quem eu sou? Foi então que apareci no saguão, acompanhada por 2 advogados e 3 seguranças. Na verdade, ele sabe exatamente quem você é, falei, projetando a voz. Um ex-funcionário sob investigação por crimes financeiros. A cena que se seguiu foi cinematográfica. Ricardo tentou argumentar, mas seus próprios e-mails comprometedores apareceram nas telas do saguão. Marcos tentou fugir, mas foi interceptado por agentes da CVM que chegavam naquele momento. 10:15 am, a ofensiva final. Na sala de reuniões do Westbalt 5º andar, coloquei todas as cartas na mesa. Literalmente. Temos 3 pastas para cada um de vocês, expliquei enquanto os advogados distribuíam os dossiês. A vermelha contém as provas que serão enviadas ao Ministério Público. A azul tem o acordo de confissão e colaboração. A preta... Ricardo abriu a pasta preta e seu rosto desmoronou. Fotos dele com a amante, extratos de contas não declaradas, até mesmo gravações de quando sugeriu fraudar balanços. Como... Vocês sempre subestimaram a equipe de TI, respondi. Especialmente depois que demitiram a analista que descobriu seus esquemas. 11:47 am, a escolha de cada um. O VP financeiro foi o primeiro a assinar. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Marcos tentou negociar, até ver o vídeo de ele aceitando propina de um fornecedor. Eduardo chorou quando soube que a esposa já estava com um advogado de divórcio. Ricardo foi o último. Você não vai se safar disso, ele rosnou. Eu tenho conexões. Sorri e abri meu tablet. A tela mostrava seu principal aliado no conselho assinando uma declaração contra ele. Não mais. Quando finalmente assinou, foi como assistir um balão murchar. Em questão de horas, o homem que zombava de desempregados tinha se tornado um deles. E muito pior, um réu em 3 processos criminais. 0:20 p.m. O silêncio, depois da tempestade. Enquanto observava os carros da Polícia Federal levando alguns deles para depoimento, Sarah me trouxe o relatório final. Todas as confissões foram registradas, os bens apreendidos, e a imprensa já está noticiando. Olhei pela janela. Lá embaixo, Ricardo tentava em vão chamar um táxi com um celular que ainda não sabia estar grampeado. A queda tinha sido mais rápida e mais dura do que eu imaginara, mas o dia ainda não acabara. Havia ligações para clientes, reuniões com o conselho, funcionários para tranquilizar. A Tech Brass era minha novamente, e a reconstrução começaria imediatamente. Enquanto virava para deixar a janela, uma notificação apareceu no meu telefone. Era a mãe de Ricardo. A mensagem dizia apenas: "Você destruiu meu filho." Respondi com uma foto do anel de casamento que ele me dera, agora doado para uma instituição de caridade. Não, ele se destruiu. Eu só documentei o processo. E desliguei o telefone. Havia trabalho a fazer. A transformação da Tech Brass. O sol da manhã entrava pelas janelas do 15º andar de forma diferente agora. O ar pesado de arrogância e medo que antes sufocava os corredores da Tech Brass tinha se dissipado, substituído por uma energia que quase dava para tocar. Eu caminhava entre as mesas de trabalho,
sentindo o peso dos olhares, não mais de medo, mas de curiosidade e algo que há muito não víamos: esperança. Semana 1. Os alicerces da Revolução. Na primeira segunda-feira pós-purga, convoquei todos os funcionários para o auditório principal. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o zumbido do projetor. TechBras 2.0. Anunciei, acionando a primeira apresentação. A partir de hoje, implantaremos mudanças radicais. 1. Programa anônimo de denúncias, com acesso direto ao meu escritório, sem intermediários. 2. Promoções por mérito. Um comitê independente avaliaria todas as progressões de carreira. 3. Desmantelamento da cultura de assédio. Treinamentos obrigatórios com especialistas em saúde mental. Aplausos começaram timidamente, até se transformarem em uma ovação, quando revelei que os primeiros beneficiados seriam justamente os funcionários que Ricardo e sua turma mais humilharam. Semana 2. Os talentos ocultos emergem. Carolina, a analista de sistemas que Marcos chamara de incompetente, em uma reunião pública, apresentou uma solução de IA que reduziu nossos custos operacionais em 23%. Promovia na hora para diretora de inovação. No departamento de marketing, o estagiário que Ricardo mandara ir buscar café revelou-se um gênio do growth hacking, triplicando nosso engajamento digital em 10 dias. Mas a maior surpresa veio do setor de limpeza. Dona Marta, a senhora de 58 anos que os executivos ignoravam diariamente, sugeriu um sistema de reciclagem que nos colocou no ranking das empresas mais sustentáveis do país. Mês 1. O renascimento financeiro. Os números falaram por si. Pós 40% de produtividade, 5% de rotatividade, 3 patentes registradas, 12 milhões economizados com a redução de fraudes. O conselho, inicialmente cético, pediu uma reunião extraordinária. Quando mostrei os resultados, o presidente, um velho lobo do mercado que nunca escondera seu ceticismo com minha liderança, levantou-se lentamente e aplaudiu. Mês 2. A cultura da transparência. Instalei uma sala da verdade, um espaço onde qualquer funcionário poderia conversar comigo sem agenda, sem protocolos. No primeiro dia, uma jovem do RH confessou, entre lágrimas, como Eduardo a coagira a alterar avaliações de desempenho. Sua coragem fez com que mais 17 denúncias surgissem naquela semana. Criei também o programa Líderes do Amanhã, identificando talentos negligenciados. Fábio, um desenvolvedor autista que Ricardo chamara de antissocial, tornou-se nosso guru de acessibilidade digital, projetando soluções que nos renderam prêmios internacionais. Mês 3. O legado. Na reunião trimestral, anunciei: 1. A criação de uma universidade corporativa. 2. Participação nos lucros para todos. 3. Um fundo para funcionários empreenderem. Quando mostrei o novo comercial institucional, estrelado por nossos próprios colaboradores, não por atores, vi lágrimas nos olhos da equipe. O spot terminava com uma frase que ecoava por todos os andares: a TechBras somos todos nós. Naquela noite, enquanto revisava os últimos relatórios, recebi um e-mail de Ricardo. Pela primeira vez em 8 anos de casamento, ele me pedia algo, por favor, uma carta de recomendação. Deletrei a mensagem e desliguei o computador. Do meu apartamento novo, avistava a sede da TechBras iluminada contra o céu noturno. Em uma das janelas, Carolina e sua equipe trabalhavam até tarde, animadas com um novo projeto. Eram 21h17 de uma terça-feira comum, mas tudo havia mudado. A vingança fora apenas o começo. O verdadeiro triunfo estava naquela luz que continuava brilhando, naquela equipe que agora acreditava, naquela empresa que finalmente se tornara o que sempre deveria ter sido. E pela primeira vez em muito tempo, eu podia olhar para o futuro sem máscaras, sem disfarces, apenas como Isabela, a CEO que resgatou sua própria criação das garras da toxicidade. O custo da vingança. 6 meses se passaram desde o dia em que eu, Isabela Monteiro, desmontei a máquina de arrogância que Ricardo e seus comparsas haviam construído dentro da TechBras. E agora, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, onde antes ecoavam risadas de desdém e sussurros de medo, ouvia apenas o som de teclados sendo digitados com propósito, reuniões produtivas e, às vezes, até gargalhadas genuínas. Mas o que aconteceu com aqueles que um dia riram de mim? 1. A queda dos arrogantes. Ricardo Almeida, o ex-VP que virou um ninguém. Ricardo, meu ex-marido, passou de executivo poderoso a vendedor de loja de eletrônicos em um shopping de segunda categoria.
Seu apartamento de luxo foi penhorado. Seu carro importado, vendido para pagar dívidas legais. E o pior de tudo, sua mãe, que sempre o tratou como um gênio inigualável, agora o abrigava em um quarto de empregada em seu apartamento de classe média. Ele tentou me processar, mas seus próprios e-mails e gravações o enterraram. Quando me viu na capa da Forbes como a CEO que transformou a TechBras em um caso de sucesso, enviou uma mensagem. Você destruiu minha vida. Eu respondi com uma foto da equipe da TechBras comemorando um recorde de lucros. Não, Ricardo. Você destruiu a sua. Eu só tirei os destroços do caminho. Marcos, o diretor de marketing que virou piada. Marcos, o rei das humilhações públicas, tentou se recolocar no mercado. Mas seu nome estava queimado. Empresas descobriram os áudios em que ele zoava clientes e boicotava colegas. Sua esposa o deixou, levando os filhos. A última vez que soube dele, estava vendendo cursos de marketing digital na internet. Com apenas 37 inscritos. Eduardo, o financista que perdeu tudo. Eduardo, o gênio das fraudes contábeis, foi o mais atingido. A CVM o proibiu de atuar no mercado financeiro por 10 anos. Suas contas foram congeladas, e ele acabou trabalhando como contador em uma pequena empresa de um primo, ganhando menos do que nossos estagiários. 2. O preço da minha vingança. Mas não foi só a vida deles que mudou, eu também paguei um preço. Solidão? Sim. Noites sem dormir, revendo cada decisão? Claro. O peso de saber que destruí vidas, mais do que imaginei. Mas quando olhava para a TechBras hoje, sabia que valerá a pena. 3. O verdadeiro triunfo, o legado. Enquanto eles definhavam, a TechBras florescia. Funcionários antes invisíveis agora lideravam projetos milionários. Mulheres que eram assediadas ocupavam cargos de diretoria. A empresa que era tóxica virou case de liderança ética. E então, numa tarde qualquer, recebi um e-mail inesperado. Isabela, você tinha razão. Eu era um idiota. Se um dia puder me dar uma segunda chance, eu juro que serei diferente. Era de Ricardo. Eu poderia tê-lo ignorado. Poderia tê-lo humilhado, como ele fez comigo por anos. Mas em vez disso, respondi: a segunda chance você terá que conquistar sozinho. Mas se um dia realmente mudar, quem sabe o mercado não te receba de volta. Não por pena, não por bondade, mas porque a verdadeira vingança não estava em vê-lo sofrer. Estava em mostrar que eu era melhor do que ele jamais seria. E enquanto fechava o laptop, olhei pela janela do meu escritório. Lá embaixo, a cidade pulsava. E a TechBras, minha criação, minha redenção, brilhava mais forte do que nunca. Porque o melhor tipo de vingança não destrói, constrói. E eu havia construído um império. E eles? Eles eram apenas uma nota de rodapé na minha história.